Olá, bem-vindo ao nosso canal. Vamos a mais uma questão de função exponencial. Bom, a questão diz o seguinte, resolva as seguintes inequações exponenciais. Letra A, eu tenho 3 elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6. Aí isso daqui tem que ser maior do que 3 elevado a x ao quadrado menos 3. E isso daqui tem que ser menor do que 9. Antes de partir para a solução, já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostar da solução, não deixe de curtir. Isso vai ajudar bastante o canal, tá legal? Então, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira. Repara que a gente tem duas desigualdades, né? Então, para esta desigualdade aqui, onde 3 elevado a x ao quadrado menos 3, ele é menor do que 3 elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6, eu vou chamar de primeiro caso. E para esta desigualdade aqui, onde 3 elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6, ele é menor do que 9. Eu vou chamar de segundo caso, tá legal? Resolvendo cada caso, então aqui no primeiro caso a gente tem 3 elevado a x ao quadrado menos 3, menor que 3 elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6. Olha só, repara que aqui as bases são iguais, né? Base 3 e base 3. Aí eu botei assim, como a base 3 é maior que 1, devemos manter a desigualdade nos expoentes. Então, eu vou cancelar as bases e vou trabalhar apenas com os expoentes, tá legal? Porque as bases são iguais. Então, eu posso fazer isso. E esta desigualdade aqui, eu vou mantê-la pro expoente. Esse expoente, ele vai ser menor do que esse expoente aqui, tá? Então, isso vai ficar x ao quadrado menos 3 menor que x ao quadrado menos 5x mais 6. Repara que é uma inequação do segundo grau. Então, por ser uma inequação do segundo grau, eu vou pegar todos os termos neste membro aqui, e vou passar para o outro lado, tá legal? Todos os termos não, vou passar esses dois termos aqui apenas, tá? Então, esse x ao quadrado que está nesse membro como positivo, ele passa para o outro membro como negativo, tá legal? E esse 5x que está neste membro como negativo, ele passa para o outro membro como positivo, tá? Então, isso vai ficar x ao quadrado, que é esse x ao quadrado aqui, x ao quadrado, aí menos x ao quadrado, mais 5x, aí isso daqui tem que ser menor do que 6 mais 3, tá legal? Tranquilo? Eu tô pegando esse 3 aqui, que tá desse lado como negativo, né? Tá nesse membro aqui como negativo, ele vai passar para o outro membro como positivo, tá? Então, x ao quadrado menos x ao quadrado, isso vai dar 0. Aí aqui a gente repete o 5x. Então tá aqui, mais 5x. 6 mais 3, isso dá 9. Então fica 0 mais 5x menor que 9. Então 0 mais 5x, isso vai dar 5x. Então fica 5x menor que 9. Agora eu vou pegar esse 5 aqui, que está multiplicando x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então x vai ser menor do que 9 quintos. Então, pensando na reta real, o intervalo é aberto, né? Porque aqui a inequação é aberta, né? Então, como solução para x, é tudo que for menor do que 9 quintos. Beleza? Tranquilo? Agora, no segundo caso, a gente tem o seguinte, 3 elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6 menor do que 9. Então, este membro ele tem que ser menor que 9. Aí eu pensei assim, sabendo que 9 é igual a 3 ao quadrado, né? 9 representado em potência é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, eu vou pegar este 9 aqui, e vou substituí-lo por 3 ao quadrado. Por que eu vou fazer isso? Para poder igualar as bases, tá vendo? Base 3 neste membro e base 3 neste membro. Aí, a gente pensa assim, como a base 3 é maior que 1, devemos manter a desigualdade nos expoentes. Então, eu vou esquecer das bases, né? Eu vou cancelar as bases e vou trabalhar apenas com os expoentes. Eu vou cancelar as bases porque as bases são iguais, tudo bem? Aí esta desigualdade aqui, eu vou mantê-la para os expoentes. Então, este expoente aqui, ele permanece sendo menor do que 2, tranquilo? Aí isso vai ficar assim, x ao quadrado menos 5x mais 6 menor que 2. Repara que é uma inequação do segundo grau. Então, eu vou pegar esse 2 aqui, que está nesse membro como positivo, e vou passá-lo para o outro membro como negativo. Aí isso fica x ao quadrado menos 5x mais 6 menos 2, aí menor que 0. 6 menos 2, isso vai dar 4. Então isso fica assim,
fica x ao quadrado menos 5x mais 4 menor que zero, beleza? Então agora, essa expressão aqui, ó, ela tem que ser menor do que zero. Então eu preciso estudar o sinal dessa expressão aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 4. Então para isso, eu vou ter que achar as raízes primeiro. Aí eu botei assim, ó, agora vamos achar as raízes da expressão x ao quadrado menos 5x mais 4, tá? Então, achar as raízes é pegar a expressão e igualar a zero, né? Porque a raiz é o valor que zera essa expressão, tá legal? Então, eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. Então, neste caso aqui, dá para fazer por soma e produto. Aí eu botei assim, ó, por soma e produto, a gente tem a soma das raízes, né? Que eu estou chamando a primeira raiz de x1 e a segunda raiz de x2. Então, a soma de x1 mais x2 vai ser igual a menos b sobre a, tá legal? O b é o valor que multiplica o x. Neste caso é o menos 5, ó. Então vai ficar menos 5. Aí dividido pelo a, o a é o valor que multiplica o x ao quadrado, né? Neste caso é 1. Então esse a vai ser substituído por 1. Então esse b é substituído por menos 5 e o a é substituído por 1. Esse menos aqui, ó, é o menos da fórmula, tá? Porque é menos b. Então esse menos aqui é o menos da fórmula. Aí o que acontece? Esse menos ele vai trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. Então isso vai ficar 5. É como se fosse o menos 1. Menos 1 vezes menos 5 dá 5. Tudo bem? Aí isso fica 5 sobre 1. Então dá 5. Então a soma das raízes vale 5. Então tá aqui, ó. Eu preciso da soma de dois valores que dê 5. Tá? E o produto das raízes, ó. x1 vezes x2, pela fórmula ela é c sobre a. Então a multiplicação das raízes é c sobre a. O c é o termo independente. Neste caso é o 4. Então esse c vai ser substituído por 4. O a é o valor que multiplica o x ao quadrado. Nesse caso é 1, né? Então o a vai ser substituído por 1. Então a multiplicação das raízes é 4 sobre 1. 4 sobre 1 dá 4. Então a multiplicação das raízes vale 4. Então eu preciso da multiplicação de dois valores que dê 4. Então a adição de dois valores que dá 5 é 1 e 4. Ó. Repara que 1 mais 4 dá 5. E a multiplicação desses mesmos valores tem que dar 4. Então 1 vezes 4 dá 4. Beleza? Tranquilo? Então x1 vale 1 e x2 vale 4. Então a primeira raiz vale 1 e a segunda raiz vale 4. Então achamos as raízes. Agora vamos estudar o sinal da inequação, né? Onde x ao quadrado menos 5x mais 4 é menor que zero. Então, para isso, a gente pensa primeiro no gráfico, né? Aqui é o eixo das abscissas, beleza? Então, o gráfico vai ser uma parábola, né? Com concavidade voltada para cima. Tá vendo aqui, ó? Concavidade voltada para cima. Porque o a ele é maior que zero, né? O a vale 1, beleza? Que é o valor que multiplica o x ao quadrado, né? Nesse caso aqui está sendo multiplicado por 1, tá? Então, por isso que a parábola tem esse jeitão aqui, ó. Uma concavidade voltada para cima. Tá legal? Lembrando que o intervalo aqui ele é aberto, né? Então as raízes não são inclusas na solução. Então a raiz aqui, ó, aberto. Essa parte do gráfico aqui, ó, tá acima do eixo das abscissas. Vai ter imagem positiva. Então qualquer valor para x que a gente pegar sendo menor do que 1 vai ter resultado positivo, tudo bem? Então o y vai ser positivo. Essa parte do gráfico que está abaixo do eixo das abscissas vai ter imagem negativa. Então, qualquer valor que a gente pegar para x que estiver entre 1 e 4, o y vai ser negativo. Então, aqui negativo. E essa parte do gráfico que está em cima do eixo das abscissas vai ter imagem positiva, né? Então, qualquer valor para x que a gente pegar sendo maior do que 4, o y vai ser positivo. Como a gente quer que esta expressão aqui, ó, ela seja menor do que zero, então menor do que zero tem que ser negativa. Então negativa são valores para x que está entre 1 e 4. A gente vai ter o y negativo. Então nossa solução é essa daqui, ó. Compreendidos entre 1 e 4. Bom, Emerson, por que o 1 e o 4 não entram? Porque se eu substituir o x por 1, vai zerar a expressão, tá? E se eu substituir o x por 4, isso também vai zerar a expressão. Tá legal? Tranquilo? Porque o 1 e o 4 são raízes. São valores que zeram essa expressão. Tá legal? Tranquilo? Então, agora ficamos assim, ó.
A solução será a interseção, né, do primeiro com o segundo caso. Então, a solução dessa desigualdade aqui, ó, dessas duas desigualdades, são os valores comuns no primeiro caso, né, com o segundo caso. Tá legal? É a interseção do primeiro com o segundo caso. Então, a gente fica assim, ó. Aqui, ó. Primeiro caso, a solução é para valores menores do que 9/500. E no segundo caso, a solução são valores compreendidos entre 1 e 4. A interseção dos dois casos, tá aqui, ó, a interseção do primeiro com a interseção do segundo. É essa solução aqui, ó. Ó. É o que tem comum nos dois casos. Comum com os dois casos é essa parte aqui, ó. Tá vendo? Foi? Então, são valores compreendidos entre 1 e 9/500. Aí a solução fica assim, ó. X pertence aos reais. Tá o quê? X ele tem que ser maior do que 1, né? Porque o intervalo aqui é aberto. E X tem que ser menor do que 9/500, porque o intervalo aqui também é aberto. Ou, eu poderia colocar assim, ó. Solução é aberto em 1 e aberto em 9/500. Beleza? Tranquilo? Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.